Janeiro de 2014. Aproveitando a harmonia, a beleza aqui do parque da residência, para concluir a leitura de uma matéria da Revista Internacional de Espiritismo, Os Fluidos e o Éter, e procedermos a uma nova matéria algumas folhas amareladas pedindo para serem retiradas. Uma luminária muito bela, riquíssima. Revista Internacional de Espiritismo, O Porquê da Vida, Leon Denis. Então vamos lá, né? Vamos iniciar. Falta muito pouco da matéria. Os fluidos e o éter. Nossa. Os fluidos e o éter. Um destaque aqui. Quando ainda a ciência materialista proclamava a imortalidade e a indestrutibilidade do átomo, o espiritismo demonstrava, desde o seu começo, que esse átomo, muito longe de ser um corpo simples, podia ser dividido até o infinito. Para os sábios espíritas, como Sir Oliver Lodge e outros, o éter é tudo, porque é no éter que a vida se manifesta com toda a pujança. O éter não é uma palavra abstrata. O ilustre sábio, tratando desse grande elemento da natureza, diz: não penseis no éter, julgando esta expressão como um adjetivo poético, entre aspas, etéreo. Não é etéreo nesse sentido. É muito mais substancial do que a matéria, milhares e milhões de vezes mais substancial do que qualquer forma da matéria. É uma energia tremenda, é a existência de uma condição em que o indivíduo pode viver depois que a mera carne é lançada fora. Pois bem, o corpo perispiritual é um corpo de éter. Alguns filósofos chamaram-no, por isso, corpo etéreo. É o corpo da vida, que serve de invólucro à alma ou espírito
cujas faculdades de raciocínio e sentimento lhe são peculiares. Podemos, depois, concluir que as descobertas da ciência, em vez de destruírem os princípios espíritas, vêm fortificá-los, e que todas essas constatações sejam aquelas feitas por investigadores materialistas que procuram desvendar os arcanos da matéria, sejam as que os sábios que se tornaram espíritas têm externado, já foram proclamadas há quase que 100 de anos, antecipando assim o que deveria ser, como foi estudado e resolvido depois. Tudo isso indica que uma aurora nova vem surgindo para o nosso planeta e já podemos ver a sua claridade benfeitora. Não há dúvida que o nosso mundo passa por uma grande transformação. A velha matéria está sendo bombardeada, entre aspas, de todos os modos e por todos os lados. Os átomos se destroem e desse atrito vai se fazendo uma nova luz que não só iluminará cérebros, como vivificará os corações. Todos os sinais caracterizam magnificamente o fim do mundo velho, é o domínio do Espírito, cujo reinado será eterno. Aqui se encerra a matéria, os fluidos e o éter. Matéria levada à internet, como vídeo inteligente, para facilitar a revisão, a renovação e o conhecimento de pessoas que muitas vezes não têm tanto tempo para se ocupar em ler um livro ou mesmo uma revista. Da Revista Internacional de Espiritismo. Muitas outras matérias contém esta revista, que seriam, seriam muito bem recebidas. Mas, por hora, é só isto. A Revista Internacional de Espiritismo é da editora O Clarim. Se não me falha a memória, do saudoso escritor espírita Cair Bachuto. Muito bom dia a todos. Vamos continuar. O porquê da vida, Leon Denis. Agora é a matéria principal do dia, Dever e liberdade. Qual o homem que, nas horas de silêncio e recolhimento, não deixou de interrogar a natureza e o seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Onde está esse que não tem procurado conhecer os seus destinos, erguer o véu da morte, saber se Deus é uma ficção ou uma realidade?
Não há ser humano, por mais indiferente que seja, que não tenha enfrentado algumas vezes com esses grandes problemas. A dificuldade de resolvê-los, a incoerência e a multiplicidade das teorias que daí se derivam, as deploráveis consequências que decorrem da maior parte dos sistemas conhecidos, todo esse conjunto confuso, fatigando o espírito humano, o tem atirado à indiferença e ao ceticismo. Entretanto, o homem tem necessidade de saber, precisa do esclarecimento, da esperança que consola, da certeza que guia e sustém. Também tem os meios de conhecer, a possibilidade de ver a verdade, desprender-se das trevas e inundá-lo com sua luz benéfica. Para isso, deve afastar-se dos sistemas pré-concebidos, perscrutar-se a si próprio, escutar essa voz interior que fala a todos e que os sofismas não podem deturpar, a voz da razão, a voz da consciência. Assim fiz eu, muito tempo refleti, meditei sobre os problemas da vida e da morte, com perseverança sondei esses abismos profundos, dirigi à eterna sabedoria uma ardente invocação e ela me atendeu. Como atende a todo espírito animado do amor do bem. Provas evidentes, fatos de observação direta vieram confirmar as deduções do meu pensamento, oferecer às minhas convicções uma base sólida, inabalável. Depois de duvidar, acreditei. Depois de ter negado, vi. E a paz, a confiança, a força moral desceram sobre mim. Eis os bens que, na sinceridade do meu coração, desejoso de ser útil aos meus semelhantes, venho oferecer aos que sofrem e desesperam. Jamais a necessidade da luz fez sentir-se de um modo mais imperioso. Uma transformação imensa se opera no seio das sociedades humanas, depois de estarem submetidos durante uma longa série de séculos ao princípio de autoridade. Os povos aspiram cada vez mais à liberdade e querem dirigir-se por si próprios. Ao mesmo tempo que as instituições políticas e sociais se modificam, os cultos são esquecidos. Existe nisso ainda uma das consequências da liberdade em sua aplicação às coisas do pensamento e da consciência. A liberdade, em todos os seus domínios, tende a substituir-se à coação e à autoridade, a guiar as nações para horizontes novos. O direito de alguns tornou-se o direito de todos, mas para que o direito soberano seja conforme com a justiça e produza seus frutos, é necessário que o conhecimento das leis morais venha a regular o seu exercício, para que a liberdade seja fecunda, para que ofereça às obras humanas uma base segura e duradoura. Deve ser aureolada pela luz, pela sabedoria, pela verdade. A liberdade
Para homens ignorantes e viciosos, não será como arma poderosa entre as mãos de uma criança. A arma, nesse caso, volta-se muitas vezes contra aquele que a traz e o fere. Este é o primeiro capítulo do livro O Porquê da Vida. Creio que uma mensagem muito boa, excelente mesmo. Mormente nessa fase dificílima pela qual o mundo passa, em que se vê, entretanto, muitos progressos, mas que os conflitos, os desentendimentos estão por toda parte, mas devido especialmente à falta de diretriz nos pensamentos, nos sentimentos, nos objetivos humanos. Por muito tempo o homem foi conduzido por instituições e até por ambições próprias que o levariam para distante de Deus, ou seja, para distante daquela máxima que Jesus anunciou há 2014 anos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém sobe ao Pai senão por mim. O homem hoje mais se nota nele, apesar da grandeza, da riqueza, muito orgulho, muita ambição e egoísmo, e indiferença pela vida. Muito bom dia a todos, que todos façam um bom proveito. Isto é visto para nós espíritas como um complemento indispensável ao estudo dos evangelhos ou do Evangelho de Jesus, ou seja, a Boa Nova. Muito agradecido. José Roberto Almeida Valente, de Belém do Pará.